crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa 12ª aula. Meu nome é Marísia, sou professora da Rede Municipal da Escola Pastor Paulo Leivas Macalão. E hoje, como já disse, nossa 12ª aula. Estamos entrando na reta final do ano letivo. Nosso componente curricular é História e o nosso objeto de conhecimento de hoje são as rebeliões, fugas e formação de quilombos. Em nossa última aula, nós falamos sobre a diáspora africana, que foi a saída dos africanos da África vindo para o Brasil. Falamos também, em nossa última aula, das condições de viagem do navio negreiro e da vida dentro do navio e da chegada dos africanos no Brasil. Hoje, nossa conversa vai ser sobre a vida desses africanos no Brasil, da escravidão deles e sobre o que eles faziam com essa escravidão. Será que eles aceitaram a escravidão? Ou será que eles resolveram lutar por liberdade, por melhores condições? É o que nós vamos ver hoje. Vamos conhecer um pouco da vida dos escravos africanos que entraram em território brasileiro para trabalhar compulsoriamente nas diversas atividades econômicas e trabalhar como escravos, sem ter direito algum. Entretanto, os africanos não aceitavam pacificamente a escravidão. As fugas eram uma das formas para resistir e opor-se aos castigos físicos, às longas jornadas de trabalho e a todas as formas de arbitrariedades em que eram submetidos os negros escravizados. Como vocês podem estar observando no slide 2. Vocês têm aí as formas de castigo, que eram, às vezes, o tronco, que era a forma mais severa, e também a mordaça que eles recebiam. Estudos apontam a existência de 2 tipos de fuga com que eles agiam para tentar se libertar dessa escravidão. Nós temos a fuga de rompimento e a fuga em que eles questionavam a prática da escravidão, pois o escravo lutava para alcançar sua liberdade por meio da fuga de rompimento. E o que era essa fuga? Na fuga de rompimento, o escravo ultrapassava a fiscalização e o controle exercido pelos feitores de escravos e pelos funcionários da fazenda, e fugia pelas matas e também pelas cidades, para construir uma vida nova. Dessas fugas, deu-se início à formação de vários núcleos populacionais, o que chamamos de quilombos. E essa foi a principal característica da fuga de rompimento. O quilombo mais famoso que se tem a história é o Quilombo dos Palmares, localizado onde hoje se encontra o estado das Alagoas, como vocês podem estar vendo no slide. Essa é a figura do quilombo, a imagem do quilombo, de como eles viviam nesses núcleos, nessas comunidades. Eles plantavam, eles colhiam e subsistiam ali. E, como eu já disse para vocês, o quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, o maior existente no Brasil durante o período colonial. Ele chegou a possuir até 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos. Foi destruído em 1694 e seu líder morto no ano seguinte, em uma emboscada. Palmares foi construído na região da Serra da Bexiga, local bastante despovoado, já para auxiliar nesse esconderijo, e também com matas densas. Recebeu o nome de Palmares devido à grande quantidade de palmeiras onde se desenvolveu. Os quilombolas viviam da agricultura, plantavam mandioca, plantavam feijão, milho e melaço, que era produzido a partir do plantio da cana-de-açúcar. Como eu já disse para vocês, o grande líder desse quilombo foi Zumbi dos Palmares, um grande nome da história do Brasil.
Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longo quilombo da história do país. Zumbi assumiu essa liderança em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra os portugueses. Foi morto após ter seu esconderijo denunciado em novembro de 1695. Data essa, 20 de novembro, que hoje nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, que é um dia que nós vamos refletir um pouco sobre a vida, sobre a escravidão no Brasil. Outra figura também muito característica nas fugas de rompimento era a figura do capitão do mato, que era um serviçal da fazenda ou feitoria sem muito prestígio, encarregado de capturar os escravos fugitivos e de descobrir o local desses quilombos. Então, essa era a fuga de resistência. Agora nós temos também as fugas reivindicatórias. Era a mais comum. Elas caracterizavam-se principalmente pela busca de melhorias nas condições do trabalho escravo nas fazendas. Um caso que pode ser utilizado para explicar esse tipo de fuga foi o que ocorreu no engenho de Santana de Ilhéus. Após a fuga para as redondezas do engenho, os fugitivos apresentaram uma série de reivindicações para voltarem ao trabalho, tipo folgas nos finais de semana, melhores condições de trabalho, escolha dos feitores com aceitação dos escravos e ainda a possibilidade de poderem brincar e cantar em todos os tempos que quiserem, porque eles eram proibidos de cantar suas músicas, de praticar a sua dança, que era a capoeira, de praticar a sua fé. Tudo isso era impedido. E as lutas deles eram para conseguir esses direitos. Só que, como nós podemos observar, os negros não aceitavam passivamente a escravidão. Eles lutavam para sair e por melhores condições de trabalho. Mas isso só ocorreu até o século XIX, quando houve uma intensificação nas lutas pelo fim da escravidão no Brasil. Os chamados abolicionistas, que não eram somente os escravos, que eram pessoas algumas pessoas de classe mais altas, alguns fazendeiros que desistiam da escravidão e se juntaram e começaram todos a lutar para que essa escravidão tivesse fim. E aconteceu. O fim da escravidão ocorreu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, que extinguiu o trabalho escravo no Brasil. Lembrando, crianças, que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos hoje e aprendemos e conversamos sobre a escravidão e falamos sobre as fugas. São 2 tipos de fugas, lembram? As fugas de rompimentos e as fugas de reivindicações. O próprio nome diz rompimento. Na fuga de rompimento, os escravos queriam romper a escravidão, ultrapassar. E como que eles faziam isso? Eram fugindo das fazendas de escravo, procurando melhores condições. E nessas fugas, eles iam para outras fazendas e, na maioria das vezes, para as matas. E nessas matas bem densas, eles construíram o quê? As suas comunidades, que nós chamamos de quilombos. E nessa comunidade, eles podiam colocar em prática o que eles aprenderam, a plantar, a colher e a sobreviver dessa agricultura de subsistências. E também, dentro dos quilombos, eles se organizavam para libertar os seus irmãos. Ou seja, com o passar do tempo, os quilombos foram ficando cada vez mais importantes, tanto o quilombo dos Palmares por esse motivo, porque eles se organizavam e libertavam os outros escravos, levando para esse quilombo. Por isso que lá chegou a ter cerca de 20 mil habitantes.
E nessa luta pela liberdade, nessa luta das fugas das fazendas, eles acabaram encontrando ajuda de pessoas que não eram escravos, de muitos fazendeiros que que decidiram por dar alforria para seus escravos, e por um grupo também chamado de abolicionistas, que eram pessoas que eram contra a escravidão e que se juntavam a eles nessa luta. E nós falamos também sobre as fugas de reivindicações, onde eles fugiam da fazenda para pedir aos seus senhores melhores condições, que era um feitor mais agradável, um feitor que fosse do conhecimento deles, porque esses feitores muitas vezes eram próprios escravos forros. Então tinham alguns que eram muito severos, mas tinha outros que eram do agrado. Então nessas fugas de reivindicações, eles buscavam isso, encontrar melhorias, um feitor melhor, encontrar a possibilidade de relembrar a sua terra-mãe, que era como eles poderiam fazer isso, usando, era poder praticar os seus cultos religiosos, as suas danças, as suas músicas, para se sentir um pouco mais próximo da sua terra. E isso eles tentavam conseguir através das fugas de reivindicações. E também, dentro dessas fugas de reivindicações, eles buscavam melhorias e que foi conseguindo através de leis que foram aparecendo, a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, que foi dando alguns benefícios até chegar o ano de 1888, que veio a abolição dos escravos no Brasil, como nós já falamos. Que ficou a pergunta, e eu faço novamente para vocês, crianças, a pergunta: será que com o final da escravidão, com a abolição, a escravidão acabou no Brasil? Esse é o assunto da nossa próxima aula. Bem, crianças, então esse foi o resuminho da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a nossa história. Foi uma aula um pouco densa, mas é necessário que conheçamos a história do nosso povo. Fiquem bem e até a próxima aula.